Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje tenho uma convidada que rumou ao mundo do marketing e da comunicação, mas cedo percebeu que a forma como nós nos apresentamos, estamos e interagimos muito diz sobre nós. Dedica a sua vida à consultoria de imagem, é speaker em inúmeros eventos e também uma presença habitual em muitos também meios de comunicação. Certamente já terão ouvido falar, visto e ouvido a Bárbara em muitos locais, porque é exatamente com a Bárbara Mendonça, que é CEO da Bárbara Mendonça Image Consulting, com quem eu converso hoje. Olá, Bárbara, bem-vinda. Olá, obrigada por estar aqui, estou muito feliz por estar aqui no Obrigada pela sua disponibilidade para conversarmos hoje um bocadinho e para sabermos melhor o que é que ele levou de facto a este mundo da consultoria de imagem. Dizia eu que rumou ao marketing e à comunicação. Sim. De onde é que veio esta sua decisão? Bom, o percurso não foi bem. Na altura também era difícil escolhermos um pouquinho qual era o rumo que nós queríamos tomar. Eu lembro-me que foi muito cedo que tivemos que tomar essa decisão e não foi fácil. Eu, quando o secundário fiz em Inglaterra, tive um período em que vivi em Inglaterra e quando regresso a Portugal para depois fazer a faculdade, porque infelizmente por lá não deu para continuar, tive que refazer algumas cadeiras e algum percurso que já tinha feito em Inglaterra, então isso atrasou-me um pouquinho, acabei por entrar na faculdade um pouco mais tarde, deu-me tempo de pensar um pouquinho e a comunicação sempre foi uma área que me fascinava. Mas não era bem propriamente em jornalismo, eu não me revia tanto nessas áreas, jornalismo ou mesmo televisão, era qualquer coisa que eu não sabia bem o quê. Então achei que a comunicação e o marketing era assim mais generalista e que me podia levar por esse caminho de uma forma diferente e foi muito interessante. Até hoje me traz muitos benefícios ter feito essa formação, claro. E depois no decurso dessa formação sentiu que aquilo que estava a aprender, a ouvir, a saber, correspondia de alguma forma àquilo que era a sua expectativa? Sim, de uma forma geral eu gostei muito da minha formação, da minha licenciatura, foi muito mais profunda do que aquilo que eu esperava e então foi muito introspectiva, falava-se muito sobre a questão também depois da imagem, que foi interessante depois, hoje em dia relacionar com isso, portanto sim, foi de encontrar a minha expectativa. Sim. Quando terminou a sua formação académica, como é que foram as suas primeiras experiências profissionais? Que escolhas é que fez desde o início? Sim. Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem, aqueles trabalhos, enfim, como promotora, depois trabalhei, enfim, aqueles trabalhos mais normais que se faziam e na altura era uma necessidade, portanto, sempre trabalhei desde muito cedo, mas infelizmente quando saí da faculdade, quando terminei, eu depois, quando tentei ingressar no mercado de trabalho, infelizmente, por já ter uma idade diferente da dos meus colegas, não foi propriamente fácil. Entretanto, casei logo a seguir, portanto, de terminar ali a universidade, e resolvemos ir para a Inglaterra. O meu marido foi fazer um mestrado, eu fiz algumas formações também, já ligadas sempre a esta área da moda, porque era uma área com a qual eu estava ligado, eu já tinha trabalhado muito em lojas e etc. Foi em plena crise, 2009, 2010, então na área do marketing mesmo nunca trabalhei. Portanto, depois, logo a seguir a isso, quando regressamos a Portugal, um ano depois, tive uma oportunidade no Grupo Adidas, que na altura ainda tinha escritório cá, ainda tinham toda a dinâmica de trabalho cá, e tive uma oportunidade por lá. Foi quando fiz também a pós-graduação em imagem. Já vou querer de facto saber. Sim. Como é que nessa altura na Adidas, que funções é que foi assumir? O que é que foi fazer? Não, eu fui como administrativa, imagino, para uma área mas estava muito perto da área de marketing e comunicação, então eu acompanhava muito de perto, achava engraçado isso. Mas fui cobrir uma licença de maternidade, portanto não era nada ainda por cima que fosse a longo termo, não havia ali sim grandes perspectivas, embora podia acontecer. Portanto eu estava ali, mas já a pensar o que é que eu vou fazer a seguir, porque efetivamente estou a perceber que provavelmente não há de ser aqui. Administrativo não era o cargo que eu queria exercer, portanto foi ali mesmo
um boost e uma forma que me deu para eu fazer outras formações e pensar numa outra estratégia. Infelizmente, essa questão de terminarmos a faculdade tarde não facilita muito, principalmente para mulheres, não é? Sente que foi de facto uma coisa que na altura a condicionou no início? Foi. Perguntavam-me lá, pois ainda por cima casei logo a seguir, então já era a pergunta, já pensa ter filhos e como é que... E não era assim tão velha, não é? No entanto, sim, sinto que me limitou um pouquinho em comparação aos meus colegas, sim, sem dúvida. Há bocadinho estava a falar na pós-graduação que fez, sim, que eu quero de facto, tenho alguma curiosidade, que fez uma pós-graduação em imagem e protocolo. Sente que de alguma forma aqui já estava a traçar o nível de especialização onde queria ir, o rumo que queria dar à sua carreira? Começava já a sentir isso, mesmo ainda sem ter exercido nada em particular nessa área? Sim. Interessante essa pergunta, porque eu, na altura em que escolhi a pós-graduação, até já havia uma pós-graduação também em consultoria de imagem, mas por algum motivo eu achei que gostaria de algo mais abrangente, e esta questão do protocolo chamou-me bastante a atenção, achei que podia ser um fator diferenciador depois para trabalhar nesta área. Não imaginava que ia ser empreendedora e que ia trabalhar por conta própria, queria procurar um rumo e o que é que eu poderia fazer, era uma área que me interessava, e foi precisamente na pós-graduação que, ao ouvir falar sobre este cuidado que há com a imagem no governo, com figuras públicas, com o protocolo todo ligado aqui a estes momentos de festas do governo e etc., de celebrações e tudo mais, que me chamou a atenção que isto poderia ser uma área que poderia ser trabalhada para o público em geral, não é? Foi exatamente na pós-graduação que eu senti que poderia levar a rumo este trabalho que faço hoje. Sim. E aí, nessa altura, porque a minha pergunta é, desde então não mais parou de cuidar da imagem de terceiros, de alguma forma aí já tinha consciência do quanto é que efetivamente a imagem fala por nós, muito antes de nós verbalizarmos o que quer que seja. Já cuidava de si nesse sentido? Tinha essa consciência? Sem dúvida, desde muito cedo. Felizmente a minha mãe tem um papel muito grande como referência, porque ela sempre se cuidou muito e sempre teve muita atenção à imagem e sempre me fez questão de passar esse detalhe à imagem, à forma como nos apresentamos. Eu lembro-me quando eu ia sempre para uma entrevista de emprego, porque eu fiz várias coisas, naturalmente, e ela dizia-me sempre, à saída, dizia-me sempre, costas direitas, olhar em frente, contacto visual, dizia-me assim umas palavras que me estavam ali, pois isto realmente é importante. Ela ensinava-me a apresentar-me, inclusivamente, dizia-me, apresentas-te e dizes o teu nome completo, olhos nos olhos, e então acho que sim, que desde muito cedo eu senti que isso fazia a diferença e que realmente as pessoas prestavam mais atenção por causa desse cuidado que eu tinha com a forma como me apresentava e pela minha imagem também, sim. Porque comenta-se muitas vezes que a primeira imagem, o primeiro impacto que alguém faz a nosso respeito tem de facto muito peso. Concorda? Sem dúvida, sim. Defendo isso muito. No meu trabalho é um tema que eu abordo muito com os meus clientes, até porque é de facto por isso que me procuram, acaba por ser muito essa dificuldade em sentirem que ou não estão a ser levadas tão a sério, ou porque há ali algum momento em que elas próprias não se sentem tão confiantes, e tudo passa pela primeira imagem. Aqueles primeiros segundos são fundamentais e fazem toda a diferença. Assim, já lhe vou perguntar dicas que nos possa dar para isso. Mas antes disso, chega de facto a uma altura onde aquilo que decide é criar a sua própria empresa, trabalhar por conta própria e dedicar-se àquilo que de facto já era a sua área de eleição. Como é que toma esta decisão? Como é que surge a concretização deste facto, desta empresa? Sim, então, naturalmente, como eu dizia há pouco, infelizmente não fui tendo grandes oportunidades no mercado de trabalho nas áreas em que eu gostaria de trabalhar. Eu gostaria de ter experimentado, por exemplo, a área do marketing, da comunicação, da publicidade, que era a minha área de formação. Infelizmente não tive essas oportunidades.
E quando comecei a perceber este mundo da imagem, da consultoria de imagem, fiz logo uma formação também nessa área para perceber como é que eu podia levar isso ao público em geral. Lancei-me no mercado, pensei, bom, vou tentar, vou dar tudo de mim. Na altura não era fácil, mas já foi em 2011. Não era fácil criar um site e tudo mais, enfim, foi tudo eu que fiz, fiz tudo de raiz, aliás, até hoje o meu site é feito por mim. Porque achei que havia um caminho, havia poucas referências no mercado, havia muitas formações, mas muito poucas pessoas a exercer. Havia muito styling para celebridades, o styling para figuras públicas e tudo mais, mas para o público em comum não havia, então resolvi desbravar caminho por aí. No fundo, foi de alguma forma criar a sua própria oportunidade. Sim, sem dúvida, foi isso mesmo. Quais é que tem sentido que são os grandes desafios de trabalhar por conta própria? Principais desafios, são muitos, mas assim o principal que eu fui sentindo ao longo do tempo, hoje em dia já não sinto tanto, porque eu, felizmente já tenho aqui outra estrutura, foi sentir-me muito sozinha, muito desamparada, muito, enfim, não é? Todas as decisões, todos por aqui ou por ali, que caminho é que eu deveria seguir, que decisões é que deveria tomar, o que é que eu poderia avançar, sim, senti-me muito sozinha nesse percurso. Muito pouco apoiada, muito, às vezes um pouco desvalorizada, porque depois este tema, infelizmente a imagem ainda hoje é, mas na altura ainda muito mais considerada meio fútil, um tema pouco importante, obviamente para a maior parte das pessoas também, mesmo mais chegadas também achavam, mas vais cuidar da imagem das outras pessoas, vais às compras pelas pessoas, enfim, era assim um contexto um pouquinho diferente e que causava alguma dúvida, portanto senti-me um pouco desvalorizada e pouco e sem grande apoio em termos de rumo, de me ajudarem aqui a ver o que é que poderíamos fazer mais neste âmbito. Sente que de alguma forma o facto de as mulheres também nos últimos anos começarem a ter outra preponderância dentro das organizações fez com que esta área que trabalha ganhasse também ela outro nível de importância? Sim, sinto que sim, sem dúvida. As mulheres sentiram essa necessidade de, além de terem esses cargos de poder de forma mais predominante, também senti que começaram a sentir necessidade, embora o mundo seja, enfim, há pouco falávamos sobre isso, ter aqui esta tendência muito masculina e as mulheres sentirem que têm que de alguma forma passar essa confiança e sentirem-se seguras nesses ambientes, de alguma forma todas as mulheres com quem eu fui me cruzando e ao longo da minha carreira tinham muita necessidade de se sentir femininas também, mesmo durante o seu dia-a-dia de trabalho, portanto, de como é que elas poderiam passar essa mensagem de forma segura, confiante, sem, obviamente, ter ali uma imagem profissional, mas que se sentissem femininas, que se sentissem elas próprias, portanto, sim, tive muita sorte logo com a minha primeira cliente, que foi a minha cliente durante muitos anos e deu-me ali muita liberdade para eu criar e evoluir o meu processo de consultoria de imagem de uma forma muito autêntica, foi muito bom. Ela deu-me essa oportunidade, era uma mulher muito ocupada e que me deu essa liberdade e foi incrível. Como é que, ou seja, desde o momento em que alguém vai ter consigo pela primeira vez e, portanto, definem naturalmente, presumo eu, um plano, sim. Depois ao longo, como é que é o dia-a-dia? Como é que é, de facto, depois fazer consultoria de imagem de um cliente, de uma cliente, ao longo do tempo? Sim. Como é que é este processo? Sim, os processos, isto foi evoluindo ao longo do tempo, é engraçado porque com as minhas clientes eu fui percebendo qual era o caminho e o que é que fazia mais sentido, não é? Foi com a experiência que eu fui criando este método de trabalho que eu tenho hoje. Cada caso é um caso, é muito personalizado e depende muito de cada cliente, da entrega principalmente de cada cliente também, porque é muito importante que haja um retorno da parte da cliente muito grande e que se sinta vontade de trabalhar juntamente comigo, não é? Mas depois de entrar em contato comigo e de percebermos então qual vai ser o processo, é um contacto muito íntimo, eu diria, porque eu vou à intimidade da minha cliente, abro o guarda-roupa dela, vejo todas as gavetas, portanto é muito íntimo e eu tento corresponder da melhor forma, sempre muito presente, e é um processo, eu digo sempre isto às minhas clientes, uma vez minhas clientes, para sempre minhas clientes, porque sempre que elas precisarem de mim, eu vou estar aqui para as apoiar e para dar ali ajudar a dar ali um boost de autoestima sempre que elas precisarem. Claro que de forma um bocadinho mais generalizada,
Sente que nós, portugueses, de uma forma, como eu disse, mais generalizada, estamos mais preocupados com a nossa imagem, com a forma como nos apresentamos perante outros e até para nós próprios? Sim, sim. Eu acho que sim, cada vez mais, muito por este boost, este boom de empreendedores e de negócios próprios, enfim, muito esta necessidade também, as redes sociais acabam por ser ali uma montra e então haver essa necessidade de se exporem de uma forma mais, enfim, até mesmo para conseguirem angariar trabalho, portanto, sem dúvida, sinto que hoje em dia há muito essa preocupação com a forma como nos apresentamos, com a nossa imagem e até mesmo para a própria essência. Às vezes isso nem sempre está logo no foco, o principal é para a exposição exterior, para o trabalho, para o dia-a-dia e só depois de começarmos o processo é que percebem, espera aí, que isto também vai aqui mexer comigo e com a minha confiança, então é muito interessante ver que os caminhos se cruzam e que as pessoas ficam muito felizes com esse processo. Sim. Ou seja, começamos a pensar que é algo que vamos fazer posterior, Sim. mas depois acaba por acontecer mais para nós próprios Sim. do que para qualquer outra pessoa. Sem dúvida, e mesmo em âmbito de consultoria a equipas e tudo, eu faço questão de depois personalizar cada indivíduo e falar um pouquinho sobre a essência de cada um, para que não seja, e eu disponibilizo sempre um tempo para depois trabalharmos a imagem de cada um, porque as dificuldades, não gostava de chamar desta forma, mas de cada um são muito específicas e então mesmo dentro de uma equipa, embora todos tenham que refletir a imagem daquela instituição, a forma como o vão fazer vai ser muito particular. Portanto, eu acho importante focarmos em cada um de uma forma muito particular também. Sim. Porque a Bárbara trabalha muito também no mundo corporativo, não é? Faz muitos workshops, muitas formações, muitas sessões. O mundo organizacional também ou seja, a liderança no mundo organizacional também está mais orientada, mais preocupada a cuidar destes temas junto dos seus colaboradores. Sente isso? Eu sinto que há essa preocupação. Aquilo que eu sinto é que, infelizmente, não há grande abertura no mercado para se perceber aqui o que isto, em que mais-valia que isto realmente, efetivamente, vai trazer para o negócio. Ou seja, a imagem ainda é considerada, mesmo neste âmbito profissional, um tema que é superficial. E não se percebe a longo termo em que é que isto pode implicar no negócio. E é incrível depois quando efetivamente, obviamente eu faço um diagnóstico, é ali conversado um pouquinho quais são os âmbitos e porque que estamos a fazer esta formação para ir mais de encontro também ao tema e quando é entregue a formação e tudo mais, perceber que isso vai sendo visível ao longo do tempo e que vai efetivamente criar ali mais-valias para o negócio a longo termo, é incrível. E a única dificuldade é isso, é que eu acho que ainda consideram muito superficial e que é um tema que provavelmente para ingressar no mercado de trabalho, já tenho dado formações naqueles bootcamps que há, os team buildings e etc, aqueles eventos em que há, que é para os novos colaboradores que estão a entrar na empresa e nesses momentos sim, faz sentido para falarem um pouco do dress code e etc, mas acho que era fundamental pensar-se neste tema para até cargos já de chefia, para cargos que já estão, porque muitas vezes influenciam, sem dúvida, muitas vezes não sempre, influenciam também quem vem, quem chega e quem começa nas instituições, portanto, acho que era um tema que se poderia trabalhar de uma forma diferente no mercado, sim. E normalmente, que género de conteúdo é que as organizações hoje solicitam quando a Bárbara vai de facto promover e fazer estes workshops às empresas? Felizmente eu tenho tido muita liberdade em definir o conteúdo, porque como disse, faço este diagnóstico, percebo qual é o âmbito da formação e tento perceber quais vão ser os participantes para depois ir de encontro à formação. Portanto, é das mais variadas. Já tenho feito, obviamente, sobre a questão do dress code, da importância que ele tem. Já tenho feito algumas formações em que falamos um pouco sobre a instituição e a forma como ela está colocada no mercado para que os colaboradores estejam de acordo e representem essa instituição da melhor forma. Portanto, e da forma como eu vou apresentar e como eu vou falar sobre esse tema é muito particular e então acabo por criar, as formações são todas feitas de forma muito personalizada. Portanto, não há nenhum template feito para isso. Sente que de alguma forma, com o tema da pandemia, com o trabalho remoto,
Descolorou-se um bocadinho o dress code quando se volta ao escritório? Um bocadinho. Infelizmente sim, esta questão de termos ficado mais em casa, e hoje em dia eu tenho muitas clientes que chegam até mim e me dizem: já não consigo calçar saltos altos, agora quero me sentir confortável. Obviamente há várias formas de estarmos elegantes e de nos sentirmos, estarmos com um dress code profissional, de calçado raso, não há necessidade de usar saltos altos, mas sinto que sim, está a haver aqui, mas hoje em dia já estamos outra vez a chegar ao ponto onde estávamos. Mas houve aqui uma dificuldade, até para homens também, de como é que se poderiam adequar e como é que regressam ao trabalho, ainda para mais para estas situações em que estão em sistema híbrido, não é? Então os dias no escritório, e é difícil colocar a gravata novamente e tudo mais, então sim, sinto que houve aqui um descuido mais, mas é normal, perfeitamente natural. E aí é mais fácil, se eventualmente, ser uma pessoa profissional da área a trazer um conjunto de mensagens do que, eventualmente, as próprias lideranças a tentarem fazer isso internamente, porque é de facto um tema sensível. É, isso sempre, sim. Isso sempre, eu sempre achei, e faz toda a diferença ser alguém de fora, porque não cria constrangimento nenhum, não é? Então, e às vezes até por causa de 2 ou 3 colaboradores que possam ter ali algumas situações que queiram melhorar, dar-se uma formação a toda a equipa de forma generalizada, vamos chamar a atenção a certos detalhes, e ser uma pessoa externa a fazer isso é completamente diferente. A pessoa até pode ouvir e identificar que é para ela, que aquilo pode fazer sentido para ela, mas não se sente constrangida porque à partida não percebe que aquilo foi um tema que foi desafio, assim, que acabou por levar. Portanto, sim, sem dúvida, é apreendido de forma diferente, é tido em consideração de forma completamente diferente, sendo feito de forma exterior. A Bárbara fez também, durante algum tempo, não sei se ainda o faz, o lado mais de fashion buyer, não é? Com visitas a inúmeros showrooms nacionais e internacionais. Como é que é também esta parte da profissão? Foi incrível essa experiência. Eu tinha acabado de começar a trabalhar como consultora de imagem, já estava ali no meu segundo ano, no terceiro mais ou menos. Fui logo a seguir a ser mãe. Eu já estava há 3 anos a trabalhar como consultora de imagem, já estava com processos particulares, essencialmente mulheres, a traçar um pouquinho o meu rumo, e surgiu-me esta oportunidade, que foi incrível, principalmente pela forma como, aquilo que eu mais bebi desta experiência foi o atendimento, a forma como eu era recebida, todo esse mundo do luxo, porque eram casas, enfim, Giorgio Armani, Tom Ford, Salvatore Ferragamo, casas incríveis. Todo esse contexto me fez tornar o meu trabalho também diferenciador, e dessa experiência eu trouxe muito isso. Foram 2 anos em que eu tive a oportunidade de conhecer os tecidos, os cortes, as texturas, tudo muito de perto, o porquê daquelas texturas, o porquê das transparências, enfim, foi tão incrível, foi muito enriquecedor, e sinto que o que trouxe essencialmente para o meu trabalho foi o profissionalismo, esta ética de trabalho, de ter o cuidado com o próximo, com o detalhe, a atenção, o cuidado. Sem dúvida foram esses, foi isso que eu trouxe dessa experiência. Porque esta é também uma área de negócio onde a diferenciação, a atenção ao cliente faz eventualmente que ele fique fidelizado a nós. Sem dúvida, sim, porque é preciso, um cliente que vem até mim precisa de ser ouvido, enfim, eu preciso perceber muito ao detalhe, além até mesmo daquilo que ele me está a dizer, não é? Para corresponder e para efetivamente conseguir ler. Hoje em dia eu faço as compras pela minha cliente e não vou às compras com o meu cliente, portanto é preciso eu perceber e conhecer muito bem o meu cliente e os objetivos dele para poder entregar a 100% um serviço muito bom e que ele fique bem satisfeito com as escolhas que eu faço e tudo mais. É preciso, de raiz, ser bem feito todo o diagnóstico. O que a Bárbara, inclusive, dizia que é uma relação quase íntima, porque a base desta relação, para nós entregarmos a gestão da nossa imagem a uma terceira pessoa, tem que ter por base a confiança. Sem dúvida, sem dúvida. E por isso, durante muito tempo, eu, inclusivamente, só fazia consultoria a mulheres.
porque é de facto um trabalho muito íntimo. Eu ia ao guarda-roupa das minhas clientes, há esta dinâmica depois de eu tentar perceber o que é que funciona melhor para o corpo. Eu não tiro medidas às minhas clientes, não falo muito sobre as questões dos tamanhos, eu vou analisando e percebendo o caimento das peças na minha cliente para depois perceber o que é que funciona melhor para ela. E obviamente para homens tornava-se ali um pouco constrangedor. Fui fazendo os maridos das minhas clientes, elas é que solicitavam muitas vezes, se calhar fazia aqui o guarda-roupa do meu marido. E a pouco e pouco fui ganhando essa confiança e criando uma estratégia de corresponder ao público masculino de uma forma muito mais prática e não sendo tão, obviamente, tão íntimo, para que consiga dar uma resposta também nesse contexto. Sim. E nesse âmbito desse mercado mais masculino, sente também a evolução da abertura para que este trabalho em particular possa ser feito? Sim, sem dúvida, sim. Hoje em dia, sim. Normalmente, a maior parte dos clientes que me procura, sejam mulheres ou homens, são pessoas muito ocupadas, que não têm tempo, que à partida têm dificuldade em ter uma rotina em que vão às compras, preocuparem-se com este tema e tudo mais. Por isso, confiam em mim. A partir do momento em que estabelecemos, ok, vamos trabalhar juntos, eles confiam a 100% em mim e hoje em dia, sim, os homens estão muito preocupados também com esta questão, até mesmo para ascensões na carreira, para terem ali um destaque maior. Hoje em dia há muita visibilidade através de entrevistas, enfim, ou às vezes até eventos dentro da empresa e tudo mais, e ter aquele boost de confiança, ok, eu não tenho problemas em ir ao palco e apresentar este tema de forma tranquila. É preciso sentirem-se confiantes com a imagem também. A Bárbara é também muitas vezes solicitada para ser speaker em imensos eventos motivacionais também. Consegue dar-nos esta relação direta, que e vem no decorrer disso que estava a dizer, que acabou de dizer, por exemplo, em eventos, em subir ao palco, que é a imagem que eu apresento, a confiança e a motivação que eu levo de facto ao participar, ao estar ou ouvir alguém contar-me como é que eu posso fazer este trabalho comigo mesma. Sente isso nos eventos que é speaker? Felizmente sim. Mais uma vez tenho, quase sempre que faço os eventos, 100% das vezes, tenho plena liberdade para criar o conteúdo. O que é ótimo, porque posso entregar efetivamente aquilo que eu considero que vai ser impactante para aquela audiência, não é? Ou seja, e sim, sinto que a maior parte das pessoas que ouve depois, de repente, há ali um botãozinho que de repente faz plim, ok, se calhar eu devia me preocupar mais com este tema, e é realmente ali um momento só de awareness para chamar a atenção a este tema e criar, obviamente, dando sempre algumas ferramentas para que possam implementar logo em casa e começar a tirar partido do guarda-roupa de uma forma completamente diferente, que não fariam anteriormente. É produtora e apresentadora de uma rúbrica Imagens de Sucesso na revista Ativa. Eu confesso que fui ver e são vídeos relativamente curtos, muito fáceis de ver, onde nos conta algumas dicas, onde nos dá noção de algumas dicas em cada vídeo. Cada vídeo tem um tema muito específico. Estes vídeos que constrói, estas dicas, estes temas concretos, derivam daquilo que vai percebendo que o mercado naquela altura mais está a necessitar? Sim. É sempre a base da minha inspiração são as minhas clientes, vou ser honesta. Há qualquer coisa que uma cliente me diz, eu aponto logo, eu penso, isto vai ser o tema do próximo vídeo, isto vai ser o tema da próxima rubrica, isto vai ser o tema do meu próximo artigo, porque começo a perceber, ok, isto está a ser uma tendência, isto está a ser uma questão que muitas clientes vêm até mim com esta questão, então vou falar sobre isto um pouquinho e vou abordar este tema. Na Ativa, então, tive essa oportunidade incrível, onde eu pude dar várias dicas, várias sugestões, de forma muito prática. Foi um desafio gigante, porque comecei essa rubrica e fiz 2 vídeos nos estúdios da Ativa e de repente estamos em pandemia. Portanto, tive que gravar tudo em casa, adaptar-me, criar ali, e eu não fazia nada disto, não é? Mas foi muito interessante criar conteúdos de forma tão prática e em vídeos tão curtos, porque efetivamente é possível e eu acho que consegui desmistificar muitos temas, porque aquilo que eu tenho vindo a fazer e a minha presença muito nos mídia e até mesmo na crónica que eu tenho na Luxwoman é muito para, de alguma forma, desmistificar algumas regras e alguns preconceitos que foram sendo criados relativamente a esta questão da imagem, da forma como nos temos que apresentar e o que se pode, o que não se pode, o que se deve, o que não se deve.
foi muito nesse âmbito que eu fui criando estas abordagens nos mídia. Porque estava a falar do que tem na Luxwoman, mas também tem sido uma presença muito habitual. Tinha até há bem pouco tempo atrás uma rubrica também mensal na SIC. É o veículo para chegarmos a mais pessoas sobre o quão importante é para nós próprios cuidarmos da nossa imagem? Foi a forma como eu encontrei. Sim, não foi fácil lá chegar, foi um percurso, não é? Foi quase... Eu tive uma rubrica, a primeira foi no RTP África, no programa Bem-vindos, onde eu tinha uma rubrica e dava estas dicas. Infelizmente, depois com a pandemia não conseguimos dar continuidade. Depois estive também na Ativa. Hoje em dia tenho a colaboração então na SIC, que é mensal, e que eu tenho o prazer de estar com a Liliana Campos neste programa, no Etnias, onde apresento várias sugestões, levo vários temas, apresento às vezes algumas tendências e tudo mais. E depois a crónica na Luxwoman também, e é sempre com esse âmbito, sim. Desmistificar estas regras, criar aqui um sentido de awareness, aproveitar e dar algumas sugestões e algumas dicas para que possam implementar logo em casa. E sinto que sim, foi uma forma que eu encontrei para quebrar alguns tabus relativamente a esta questão da imagem, de que não é fútil de todo. É um tema que nos preocupa a todos nós temos que nos apresentar todos os dias e não saímos fechados em caixas, portanto temos mesmo que nos expor, e para nos sentirmos confiantes e nos sentirmos bem com a nossa imagem é fundamental cuidarmos dela, portanto foi a forma como eu encontrei de trazer este tema e que se tornasse relevante. E hoje, com o passar dos anos, e há pouco dizia que de início um dos maiores desafios foi sentir-se sozinha, porque não tinha naturalmente a estrutura que entretanto felizmente conseguiu criar, fruto daquilo que tem vindo a ser a sua dedicação a esta área. Hoje, olhando para trás, alguma coisa que tivesse assim feito diferente daquilo que tem feito até agora, Bárbara, na construção desta sua própria empresa? O que é que eu teria feito diferente? Não sei, talvez tivesse apostado mais no âmbito corporativo, porque sinto, talvez tivesse feito logo esta medida, porque eu trabalhei durante muito tempo com clientes particulares e só depois comecei a entrar no mundo corporativo, porque acho que efetivamente é um tema que continua a ser muito necessário. Sinto que infelizmente há muitos jovens que não estão preparados para ingressar no mercado de trabalho, por exemplo. Sinto que ainda as pessoas têm muitas dúvidas em relação às entrevistas de emprego e tudo mais, portanto acho que ainda é uma área que se pode trabalhar bastante. Adorava ter seria isso, talvez ter tido ali uma presença maior ou no mundo corporativo, ou até algumas presenças que eu pudesse chamar este tema a atenção no final nos finais de curso, nas escolas secundárias. Pode ser uma relação muito interessante, não é? Naquilo que é a preparação das universidades dos seus alunos para o mercado de trabalho, não só na forma como se apresentam numa entrevista, aquilo que devem dizer, o discurso que têm que ter preparado, mas eventualmente o cuidar da forma, do ponto de vista mais visual, com que também vão encarar essas entrevistas de emprego. É verdade, porque a maior parte das vezes que eu vou fazer estas formações são tão novinhos e sentem-se ali um pouco desamparados, e o dress code que é imposto pela empresa é tão vago e é tão difícil de colocar em prática, e eu sinto que se sentem muito perdidos e se sentem e é uma mudança muito grande do mundo da universidade para depois o mundo corporativo, principalmente para áreas aqui mais de consultoria, não é? Nas áreas de gestão, enfim, financeiras e por aí. Ou até mesmo quando têm que usar farda, também não é fácil. Portanto, acho que sim, que faria a diferença, e são temas que não são abordados, infelizmente, que a pessoa vai adquirindo, não é? Com a experiência. Acho que sim, que faria a diferença para os jovens sentirem seguros nessa área também. Até porque não havendo um dress code formal escrito, não é? Sim. Acaba por haver aquele dress code informal que vamos aprendendo por observação, mas eventualmente de início vamos cometendo algumas gafes até lá chegarmos. Sem dúvida, não é fácil. Normalmente vem muitos, ainda estão a usar o fato do irmão mais velho ou do pai, ou elas vêm com muitas dúvidas com as transparências, com as camisas, com os tamanhos dos blazers, têm ali muitas dúvidas, muitas questões, e não há ninguém para responder a essas dúvidas no dia-a-dia de trabalho, não é? Então, sim, gostaria de ter tido um cunho mais forte nesse âmbito. E ao longo da sua carreira, que leituras é que tem feito que gostaria de nos deixar hoje como recomendação?
Que leituras tenho feito? Houve um livro que me impactou bastante, que foi a interpretação da imagem. Ainda foi na faculdade, Marketing e Comunicação, mas foi muito interessante porque foi um tema que fala muito sobre publicidade, televisão, o cinema, e a forma como impacta de forma positiva e negativa. Então, lembro-me que me marcou bastante, pode ser interessante esse. Depois, leio muitos artigos de investigação. Ultimamente, confesso que todas as leituras que faço são no âmbito do meu trabalho, é muito para me beber de informação, portanto, leio muito Brené Brown, por exemplo, que é uma investigadora norte-americana que fala muito sobre a vulnerabilidade, fala muito sobre o sentido de pertença, e esta questão da imagem está muito relacionada a essa questão de nós sentirmos parte e de nos sentirmos que pertencemos a um grupo, a determinada instituição, enfim, aos vários ambientes que frequentamos. Portanto, tenho bebido muita informação nesse âmbito de investigação, estudos e por aí. Curioso como coisas, como dizia há pouco uma vez mais, tão íntimas, tão internas, podem estar tão relacionadas com questões exteriores de imagem, sim, não é? Sem dúvida. Só mesmo quando começamos a falar sobre o assunto é que nos começamos a perceber, a dar sim. conta e a relacionar as questões. Verdade, sim. E é desde sempre, não é? Desde pequeninos nós tentamos fazer. Eu vejo, o meu filho tem 9 anos e já ele tem esta necessidade, quer ir de chuteiras, e as chuteiras têm que ser X porque quer estar naquele grupo, inserido naquele contexto. E eu, voltando atrás no tempo, também me lembro desses momentos. Portanto, quando nos queremos... Eu lembro-me quando fui para a Inglaterra, por exemplo, eu tinha 15 aninhos e lembro-me que todas as meninas lá já se maquilhavam, e aqui isso era impensável. E eu, para fazer parte daquele grupo, fui logo comprar o meu kit de maquilhagem também para me sentir parte, e portanto é desde cedo que nós queremos fazer parte, e a imagem é uma forma de o fazermos. Sim. E ao longo do seu percurso, Bárbara, qual é que acredita que pode ter sido assim o momento mais desafiador que atravessou? Eu acho que ao longo do meu percurso profissional, aquilo que o principal desafio foi aqui, foi ali uma fase em que eu tinha que tomar a decisão se isto era realmente um rumo a ter, e nós, enquanto empreendedores, vamos tendo sempre essa dúvida, não é? Essa questão, será que é para continuar, esta persistência e etc. Obviamente, felizmente já passei essa fase, mas houve ali uma fase determinante, que foi mesmo antes da pandemia, em que eu me colocava muita dúvida: será que isto é valorizado? Será que eu estou no caminho certo? Será que de facto está a ser... Mas depois vinha sempre uma cliente que me vinha com um feedback incrível e pensava: eu estou no caminho certo, é para continuar. Portanto, acho que o desafio enquanto empreendedora é esse, não é? Se devemos continuar, se este é o caminho certo, se estamos a fazer a coisa certa, porque é um trabalho muito solitário, muito back-office, quase ninguém vê a quantidade de trabalho, e temos que vestir várias identidades, não é? Temos que fazer tudo dentro da empresa. Então acho que os principais desafios foi, de repente, ter que fazer a gestão, fazer a parte comercial, todas essas áreas do meu negócio. Assim. Mas não é sorte, é fruto de um trabalho, não é? Exatamente o que estava a dizer, que não é visível, mas sim, existe. Sem dúvida. Bárbara, quero agradecer-lhe muito uma vez mais. Obrigada. Acho que é um conteúdo do dia a dia, porque cuidar da nossa imagem é, em última instância, cuidar de nós próprios, e cuidar de nós próprios hoje em dia, e ainda bem, é assunto da ordem do dia. É verdade. Obrigadíssima, Eu Bárbara. É que agradeço, foi incrível. Obrigada pelo carinho, adorei. Muito obrigada, até para a próxima semana. Já está! Foi maravilhoso! Obrigada. Adorei! É porque Obrigada! a conversa depois foi pondo ali umas coisas Pois que eu achei